As cores evidenciando importantes temáticas. Neste mês, por exemplo, tem a campanha Dezembro Roxo, que nasceu para informar aos contribuintes em nível nacional que uma parte do seu imposto de renda pode ajudar no desenvolvimento de crianças e adolescentes. A campanha é uma causa do bem e não tem fins lucrativos, cujo objetivo é o de estimular os contribuintes a doarem uma parte do seu imposto de renda. E quem fala sobre o assunto aqui na Rádio CBN é Eduardo Canova, ele que é o coordenador nacional da campanha Dezembro Roxo. Eduardo Canova, bom dia, seja muito bem-vindo à Rádio CBN. Bom dia, Denise, muito obrigado. Eduardo, explica melhor para a nossa audiência, para os ouvintes aqui da Rádio CBN, essa campanha, esse movimento Dezembro Roxo. Muito bem. O Dezembro Roxo ele é uma iniciativa, um movimento que tem o intuito de unificar no último mês do ano calendário a comunicação de que o contribuinte pode e, na verdade, ele deve destinar até 6% do seu imposto de renda para os fundos, que são fundos que FIA, Fundo da Infância e Adolescência, que ajudam projetos que fazem o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Então, cada cidade, cada estado tem o seu fundo FIA e a gente instrui nacionalmente, é esse o intuito da campanha, do contribuinte calcular o quanto ele pode doar, encontrar o seu fundo, fazer a doação e depois lançar isso na sua declaração. Então, todo contribuinte que declara o imposto de renda pode dizer sim para essa campanha, para esse movimento, pode também destinar parte do seu imposto para uma causa como essa? Sim, na verdade são os contribuintes que fazem a declaração no modelo completo. Uhum. Esses contribuintes eles podem destinar até 6%. Se ele tiver imposto a pagar, ele vai pagar um pouquinho menos, porque ele já fez a doação. Se ele tiver imposto a restituir, essa doação volta na restituição dele. Então, na prática, é um dinheiro que sairia da cidade e iria para os cofres públicos de Brasília, por exemplo, mas, na verdade, ele está destinando para o seu município ajudar projetos que vão influenciar diretamente a cidade. Você falou no Fundo da Infância e Adolescência. Hoje, todo município conta com o FIAS ou nem todas as cidades possuem o Fundo da Infância e Adolescência? Nem todas as cidades. Muitos municípios não criaram. A lei ela tem 25 anos, a lei que autorizou os municípios a criarem os seus fundos, porém, nem todos os municípios ainda criaram. Alguns municípios muito pequenos não criaram os seus fundos por diversas razões. A gente mapeou tudo isso e colocamos, neste ano, a campanha ela abrange 2.600 municípios. Então, em 2.600 municípios do Brasil, você pode entrar, calcular, descobrir como doar e fazer essa doação. E os caminhos para isso é na própria página de vocês, do Dezembro Roxo, dezembroroxo.com.br? dezembroroxo.com.br. Ali você pode navegar por todos os estados, você pode encontrar dados para fazer doação para o seu estado ou ir mais a fundo e encontrar o seu município e fazer a doação diretamente para o seu município. A gente faz o cálculo também a partir do quanto você ganha, o quanto você pode doar. Então, é só acessar que você vai ter toda a instrução de como fazer essa doação. E aqui estamos falando de, no caso, pessoas físicas e jurídicas? Sim, o Dezembro Roxo é para unificar, é para comunicar em massa e hoje em dia tem muitas campanhas isoladas. Uma cidade faz uma campanhazinha, comunica muito pequena essa comunicação. Algumas empresas fazem a destinação e não comunicam, não incentivam seus funcionários. Então, o Dezembro Roxo vem para unificar a comunicação no último mês do ano calendário e envolver todo mundo como uma causa mesmo. Esse ano a gente está focado em pessoa física, mas a gente pede apoio, inclusive de outras empresas que queiram, inclusive, colocar a sua logo lá no site e dizer que eles também fazem essa destinação, porque as pessoas jurídicas podem destinar 1% somente. Então, é um movimento para unificar. Estamos tendo uma adesão muito grande de empresas, inclusive essa semana foi procurado por grandes empresas de capital aberto na Bolsa, também estão apoiando, vão incentivar os seus funcionários a fazer esse tipo de doação e é para unificar mesmo. O Eduardo, no próprio site de vocês, dezembroroxo.com.br, também tem algumas perguntas a serem feitas e com esclarecimentos, e eu vou colocar para você também algumas dessas perguntas para a gente poder ter uma ideia melhor desse assunto. Por exemplo aqui, por que fazer a doação para os FIAs e não diretamente para a entidade? Porque diretamente para a entidade você não consegue abater do seu imposto de renda. Então, o nosso
o nosso gatilho aqui é que esse dinheiro já vai sair do teu bolso. Então, se você destinar para o fundo, você consegue abater do imposto de renda. Diretamente na conta da instituição, você não consegue abater no imposto de renda. Tem que cair na conta do fundo. E o que você pode fazer é ir lá no fundo e fazer uma declaração dizendo, eu quero que a minha doação aqui, que o comprovante está aqui, seja destinado para o projeto X. Isso pode ser feito, mas o dinheiro tem que primeiro cair na conta do fundo. Geralmente, quais projetos os FIAs ajudam? Sim, são diversos projetos no Brasil. Nessas 2.600 cidades, alguns específicos, assim, mas, por exemplo, as APAES os projetos das APAES são muito ajudados pelos fundos FIAs no Brasil inteiro. Inclusive, Blumenau teve um projeto aprovado para a APAE no ano 2019. Por exemplo, em São Paulo, a ACD, são projetos importantes para o Brasil. A ACD, agora tem uma fundação bem legal também, lá, a Fundação Julita, em São Paulo, que também capta bastante recurso dos fundos FIAs, mas são N projetos. Cada cidade tem o seu. Aqui em Blumenau tem... Quando você procura essa informação, mais uma perguntinha rapidamente aqui. É possível, por exemplo, escolher o projeto que receberá o recurso que a pessoa doou através do FIAS diretamente? Isso. Entrando em contato com os CMDCAs, que são os Conselhos Municipais da Infância e Adolescência, que fazem a gestão do Fundo FIA, você consegue entender quais os projetos estão sendo apoiados e destinar essa doação diretamente para ele. Como é que esses recursos dos FIAs são aplicados diretamente nesses projetos também? Eles são repassados a partir da aprovação do projeto. A entidade faz um projeto, diz aonde vai aplicar esses recursos, como vai aplicar, e eles deferem ou indeferem. E o Ministério Público faz toda essa fiscalização depois, de como está sendo aplicado esses recursos. Conosco aqui Eduardo Canova, coordenador nacional da campanha Dezembro Roxo, campanha essa que nasceu para informar aos contribuintes em nível nacional que uma parte do seu imposto de renda pode ajudar no desenvolvimento de crianças e adolescentes dos seus estados, das suas cidades, através da doação incentivada para os FIAs, que no caso aqui são os Fundos da Infância e Adolescência. No país como um todo, cerca de 2.600 municípios contam com o Fundo da Infância e Adolescência. E aqui no nosso estado, Eduardo, aqui na nossa região também, como é que vocês têm um levantamento do número de municípios que contam com o Fundo da Infância e Adolescência? Blumenau é uma dessas cidades, a gente já sabe disso, mas como é que também é essa relação aqui com a nossa região? Sim, aqui a região Indaial, Taió, Blumenau, Balneário Camboriú, já mais para o litoral, Itajaí, está todo mundo participando. Em Santa Catarina são em torno de 150 municípios, se não me engano, e tem o estado todo tem um potencial de 300 milhões de reais que esse dinheiro está saindo, só falando das pessoas físicas, sem contar as pessoas jurídicas. 300 milhões de reais que podem ficar no estado, se todo mundo doar, claro, e esse dinheiro está saindo daqui. Até no caso das pessoas jurídicas agora, foi aprovada uma lei que obriga as empresas com lucro real a destinar 1% do seu IRPJ para os fundos. Então, a gente vai ver um aumento aí nesse número de doações no caso das pessoas jurídicas. Pessoas físicas, essa é a nossa missão, é conscientizar e incentivar, comunicar, porque é só isso que falta. Quem é que está por trás desse movimento, dessa campanha Dezembro Roxo? É um movimento, justamente é um movimento. Eu sou coordenador nacional, a ideia partiu da minha empresa, nos juntamos com alguns softwares, empresas de contabilidade, e assim foi juntando mais empresas, mais empresas e mais empresas. Hoje temos em torno de umas 30 empresas apoiadoras que se juntaram ao movimento, e para aumentar a comunicação, porque, por exemplo, todas essas empresas têm bastante funcionário, todas essas empresas têm bastante seguidores nas redes sociais. Então, o movimento para unificar e comunicar em massa. O que te incomodava antes, sem ter esse movimento, a campanha Dezembro Roxo? Isso já vem de bastante tempo, inclusive eu comunicava, dava ideia para alguns vereadores na minha cidade de fazer uma campanha assim, pelo menos localmente, mas era o dinheiro saindo da cidade e a cidade precisando fazer políticas públicas para crianças e adolescentes e não tendo recursos. E ninguém sabia disso. E quando contava, ninguém sabia, não se interessavam, enfim.
Você é de onde mesmo? Balneário Camboriú. É um gaúcho, mas está em Balneário Camboriú, Exatamente. né? Exatamente. Tá. Eduardo Canova, continuando com essa conversa aqui conosco, e as perguntas que ainda estão presentes no próprio site de vocês, dezembroroxo.com.br, rapidamente para poder entender, sintetizar melhor. Nesse caso aqui, apenas contribuintes do imposto de renda podem doar? No próprio site, quem não faz a declaração no modelo completo, ele não abate do imposto de renda. Então, não tem necessidade de doar diretamente para o FIA. Esse ano a gente está destinando, assim, que é para quem não pode abater do imposto de renda, mas quer doar 15, 10 reais, a gente está destinando para algumas ONGs. Então, no final ali, se a gente descobrir, através das perguntas que a gente faz para o usuário do site, descobrir que ele não pode doar e abater no imposto de renda, a gente direciona para ele doar diretamente para uma ONG. Mas esse dinheiro não retorna para ele depois na declaração. E se eu tiver imposto a restituir e não a pagar, posso doar? Pode. Essa doação ela aumenta na sua restituição, ela retorna na sua restituição. Se você tem imposto a pagar, na verdade, o próprio software da Receita Federal já desconta isso do seu imposto. Que doações são dedutíveis do imposto de renda? Temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é as doações do Fundo FIA, e o do Estatuto do Idoso, agora entrou também, da Lei Rouanet também, né? Também é do incentivo à cultura, e do esporte. E aí eu te pergunto, Eduardo, é uma opção do contribuinte, até ele tem esse direito de escolha, ele poderia fazer essa dedução envolvendo todas essas áreas para doar parte do seu imposto de renda? Assim, a gente focou nas crianças e adolescentes esse ano, pelo menos. Pode ser que nos outros a gente inclua outras deduções, porque o Fundo FIA, o Fundo da Infância e Adolescência, ele pode investir também em esportes. E aí não tem necessidade de ser diretamente no esporte. Ele pode investir em cultura, então não precisa destinar diretamente para a cultura. E porque, como eu disse, a lei do Fundo FIA ela já tem 25 anos e tem muito mais municípios que têm os fundos preparados para receber essa doação. A lei do idoso ela é recente, então nem todos os municípios, muito poucos, na verdade, criaram o fundo. Então, como o Dezembro Roxo é uma iniciativa nacional para conscientizar em massa, a gente optou por crianças e adolescentes. E a necessidade de colocar pública essa informação, porque mesmo já com tanto tempo, né, da lei voltada à criança e adolescente, ainda temos muitos municípios que ainda não têm o seu fundo, né, Fundo Municipal da Infância e Adolescência, e estão perdendo essa oportunidade. Exatamente. De conseguir segurar esse dinheiro ali na sua cidade e, ao mesmo tempo, aproveitar e incentivar também os tantos projetos que são colocados, às vezes, à disposição. Exatamente. E também outro motivo que veio muito mais pessoal, meu, de direcionar a campanha para crianças e adolescentes, foi porque eu vejo necessidade de educação no país. Então, está certo que o Fundo do Idoso também resolve um grande problema. O problema está se acentuando, mas o nosso problema educacional é muito maior hoje em dia. Eduardo, como comprovar o depósito realizado ao fundo para a Receita Federal? Você tem que entrar em contato com o fundo e o fundo vai emitir um recibo. Esse recibo você guarda. Se um dia cair na malha fina, você apresenta o recibo. Não tem a necessidade de enviar ele para a Receita Federal. No momento de fazer a declaração, você só faz um lançamento lá. Tem uma aba de doações no software da Receita, diz qual foi a doação, precisa colocar o CNPJ do fundo, a razão social do fundo, o valor, e está lançado. O software já vai recalcular todo o imposto abatendo isso. Mas esse recibo você guarda por 5 anos, no mínimo. Existe uma transparência, existe uma informação confiável que de fato vai incentivar as pessoas, por exemplo, a disserem sim para a parte da doação do seu imposto de renda para uma causa como essa, para o Fundo da Infância e Adolescência, e ajudar os projetos voltados às nossas crianças e adolescentes? Sim. Na verdade, a gente quer unificar também toda essa transparência no próprio site do Dezembro Roxo. Mas como são 2.600 municípios, provavelmente para o ano que vem vai estar pronto. Hoje, cada cidade faz do seu jeito. Alguns colocam fotos dos projetos, descrevem muito bem os projetos no site do CMDCA, outros não. Mas os atos públicos que destinam o dinheiro para esses projetos, essas ONGs, são públicos e estão nos portais da transparência, mas o Ministério Público fiscaliza muito bem os fundos FIIs. Inclusive, ele também tem uma campanha muito parecida com o Dezembro Roxo. O Ministério Público do Paraná também tem, alguns ministérios
públicos estaduais assim fazem esse tipo de campanha também. Mas a gente quer e já para o ano que vem, disponibilizar um login e senha no site do Dezembro Roxo para esses CMDCAs que estão participando da campanha, informem e tratem o doador também como um cliente, que ao longo do ano ele consiga ver para onde foi a sua doação, quais projetos e o dinheiro sendo aplicado lá na ponta realmente. Estamos na contagem regressiva. Ainda faltam alguns dias para garantir essa doação nesse ano de 2019, né? Exatamente. A doação tem que ser durante o ano calendário para obter o incentivo fiscal de abatimento de até 6%. Então, se passar para janeiro, por exemplo, você só vai conseguir abater no ano de 2021. Por isso a urgência e por isso que o Dezembro Roxo é para comunicar e dar esse sentido de urgência para as pessoas. É esse mês para doar e depois ou vai cair para 3% no momento da declaração ou fica para 2021. Tá certo. Eduardo, para a gente poder finalizar essa conversa aqui na Rádio CBN, então, mais uma vez, reforce esse alerta, essa cor roxa evidenciada no nosso mês de dezembro, agora último mês do ano, e a importância de todos buscarem mais informações, analisarem também as suas situações e, ao mesmo tempo, entenderem que, sim, o seu dinheiro pode ficar no município e, dessa forma, contribuir com o Fundo da Infância e Adolescência. Perfeito. Então, se você faz a sua declaração no modelo completo ou não sabe se vai fazer, procura um contador ou no próprio site www.dezembroroxo.com.br. A gente vai dizer se você pode ou não doar e abater isso no imposto de renda, inclusive o valor. Ali você vai encontrar as informações dos fundos com o CNPJ e os dados da conta do fundo para fazer essa sua doação. Se tiver alguma dúvida, pode entrar no CMDCA da sua cidade, que lá vai estar todos os projetos. E a boa notícia é que mesmo quem ainda não paga imposto de renda pode ajudar, nesse caso aqui, compartilhando com os seus amigos essa informação. Exatamente. É um movimento de conscientização, então você pode publicar nas redes sociais, compartilhar e vai ajudar, vai trazer mais novos contribuintes que vão fazer mais doações e aí é uma causa que vai ficar bem maior. Se tornando realmente um embaixador desta causa na própria cidade. Na própria cidade. Legal. Eduardo, muito obrigada por estar conosco hoje aqui na Rádio Obrigado CBN. pela oportunidade. Acho que foi oportuna essa conversa e deu para a gente esclarecer bem a informação também, né? Obrigado. Obrigada. Eu conversei com Eduardo Canova, coordenador nacional da campanha Dezembro Roxo. No site dezembroroxo.com.br tem todas as informações, também muitos esclarecimentos envolvendo essa importante mobilização que nasceu para informar aos contribuintes em nível nacional que uma parte do seu imposto de renda pode ajudar, sim, no desenvolvimento de crianças e adolescentes dos seus estados, das suas cidades, através da doação incentivada, neste caso para o FIA, que é o Fundo da Infância e Adolescência.